Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um videocast da AFIA Oncologia, uma parceria aqui da AFIA com a Oncoclínicas. Eu sou Natália Gimenez, médico oncologista do Grupo Oncoclínicas aqui em São Paulo, subespecialista em oncologia torácica e cabeça e pescoço. E hoje o tema do nosso videocast é um adenocarcinoma gástrico, doença localizada, e claramente para isso eu preciso de ajuda, eu preciso de uma subespecialista para ajudar a gente nesse tema, as principais atualizações aqui em 2025. E para isso, então, a doutora Eliana Bastos, também médico oncologista do Grupo Oncoclínicas, vai ajudar a gente a trazer as maiores informações e, mais do que isso, como que isso impacta na prática clínica do oncologista dentro do consultório diante do paciente. Bem-vinda, Eliana. Obrigada, Natália. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho das atualizações, do câncer gástrico localizado. Falando um pouquinho sobre esse tumor, ele é o quinto mais frequente no Brasil, tanto em homens quanto em mulheres, sendo que é o segundo mais frequente na região norte do país. E só que a incidência dele no mundo também é acompanha a quinta posição, porém com uma maior incidência nos países de leste asiático. Então a gente vê bastante pacientes que são de orientais, no nosso consultório. Uma incidência de 3 a 4 vezes maior que no Brasil. E hoje a gente vai abordar um pouquinho sobre a diretriz do NCCN 2025, o Matterhorn, que foi apresentado na ASCO também agora em 2025, e que acabou incorporando a imunoterapia e está mudando o nosso padrão de cuidado. Perfeito, Eliana. Eu acho que até antes da gente entrar nas atualizações de NCCN, de novos estudos, acho que é importante aqui a gente dar um passo atrás e saber realmente fazer diagnóstico e estadiamento desses pacientes, porque a partir do momento que a gente vai estadiar esses pacientes da maneira correta, é que a gente consegue traçar realmente o diagnóstico correto para esses pacientes também, Então, aborda um pouquinho para a gente em relação a essa questão de diagnóstico e estadiamento no câncer gástrico. O diagnóstico, ele se inicia com a biópsia por endoscopia, Quando a gente confirma o adenocarcinoma gástrico, a gente tem que ficar atento ao subtipo, que existem os subtipos de Lauren. Então, a gente tem o subtipo intestinal, que ele é mais comum, principalmente em adultos mais velhos, mais idosos. Se organiza em glândula e está mais ligado à infecção a H. pylori. Tem geralmente uma disseminação mais hematogênica e tem um melhor prognóstico. E temos o outro subtipo, que é o subtipo difuso, que forma as famosas células em anel de Sinnett. Tem uma disseminação pior, que é uma disseminação linfogênica. Tem pior prognóstico. Infelizmente, é um pouco mais comum em pacientes mais jovens e mulheres. E tem uma tendência da metástase precoce, tá? Para o estadiamento, a gente sempre fala do PET, muitos tumores, mas aqui no câncer gástrico, o PET ele tem uma limitação assim, bem importante. O certo mesmo é a gente estadiar o paciente com tomografias, tá? Então, uma tomografia de tórax, abdômen, pelve. Se o paciente tiver uma doença mais localizada, um T1, um T2, a gente lança a mão da ecoendoscopia, tá? Para a gente avaliar a profundidade de invasão desse tumor. E naqueles pacientes que têm linfonodo positivo ou suspeita de linfonodo positivo, ou um T3 e um T4, a gente tem que fazer a laparoscopia com citologia de lavado peritoneal diagnóstica, tá? É fundamental porque ela pode detectar metástases precocemente, tá? Então, até 20% dos pacientes, eles descobrem metástases peritoneais que não foram detectadas nas tomografias, tá? E uma coisa que está incorporando agora no nosso cuidado no paciente com doença localizada e que não era comum no nosso dia a dia, era a avaliação de biomarcadores nessa doença inicial, tá? Os biomarcadores, eles têm cada vez mais ganhado importância e o que a gente avalia principalmente
é a imunohistoquímica, tá? Na imunohistoquímica, a gente consegue avaliar as duas coisas principais, que é o PDL1 e também avaliar se o paciente tem deficiência das enzimas de reparo, tá? O PDL1, ele pode ser visto tanto por CPS ou por TAP, tá? E a instabilidade de microsatélites, ela é importante também a gente avaliar, porque muda completamente o nosso tratamento. Só que existe uma taxa de incongruência entre um paciente que tem deficiência das enzimas de reparo e do paciente que realmente tem instabilidade de microsatélite, tá? Essa incongruência ela chega a ser em torno de 5% dos casos. Os pacientes que realmente têm instabilidade são de 5 a 10% dos pacientes, e essa confirmação ela pode ser feita ou por PCR ou por NGS, tá? Lembrando também que esses pacientes que são instáveis, existe uma grande probabilidade deles terem alguma síndrome associada, por exemplo, a síndrome de Lynch. Então, o encaminhamento para o oncogeneticista é fundamental para fazer essa avaliação germinativa e detectar a síndrome de Lynch. Perfeito, Eliana. E eu acho que é importante, você até comentou, né, sobre a testagem do PDL1 ser por CPS ou por TAP. E um ponto importante aqui é que um dos últimos estudos com a questão da incorporação na imunoterapia no cenário de adenocarcinoma gástrico, doença localizada, que foi o Matterhorn agora na ASCO de 25, ele avaliou o PDL1 mais por TAP, não por CPS, né? Mas qual que é essa diferença aqui nessa testagem, né? Pois é, isso aí foi um tema de muito debate na plenária e posteriormente a isso nas nossas discussões. São métodos de avaliações diferentes, tá? Então, o PDL1 a gente avalia por imunohistoquímica. Quando a gente avalia por CPS, a gente avalia as células tumorais e também as células em volta imunogênicas, tá? Que são os linfócitos e os macrófagos que vão dar uma possível maior resposta a tratamentos com imunoterapia. Essa é a avaliação por CPS, tá? A avaliação por TAP, ele vê a marcação do PDL1, mas ele avalia a área total do tumor que está marcando o PDL1 positivo, tá? Geralmente, a gente não tem nos laboratórios de patologia incorporados a avaliação de PDL1 por TAP, tá? Mas, felizmente, em junho agora de 2024, saiu no JCO um estudo que avaliou essa correspondência entre o TAP e o CPS, tá? E essa correspondência foi em torno de 80% a 90%. Isso faz com que a gente tenha uma maior tranquilidade para, se a gente não tiver disponibilidade, né, no nosso laboratório de patologia de avaliação de PDL1 por TAP, de usar o CPS com uma certa tranquilidade. Falaremos então mais detalhes do Matterhorn. Se você está acompanhando aqui no YouTube e ainda não é nosso aluno, eu convido todos vocês a se inscreverem e acompanhar a discussão na íntegra e se inscrever no nosso curso de atualização em Oncologia na AF.